agora para falar a respeito de milho. Para falar sobre o tema, sobre oferta e demanda, precificação, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Roberto Rafael, analista de mercados, nosso convidado nesta tarde. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Como é que está, pegando um pouco também do cenário internacional, como é que esse cenário internacional tem influenciado neste momento com as negociações de milho aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Nós estamos aí num movimento agora, né, de expectativa com relação à nossa safrinha, né, com relação a questões de exportação nos Estados Unidos. A gente tem até um movimento até um pouco acelerado das exportações americanas, né? Mas o fato é que os estoques de passagem de milho nos Estados Unidos, os estoques que seriam, vamos dizer, considerados a partir de 31 de agosto, são considerados ainda muito altos, né? Nós estamos falando em alguma coisa ao redor de 55 dias de estoque de passagem. Então o milho não tem muita força, né? Veja que nesse momento nós estamos com 4,37 na CBOT, né, em Chicago. O milho, na verdade, ele acabou sendo corrigido também recentemente, porque o soja tinha um preço muito alto, e com o viés também de alta do estoque de passagem de soja, trouxe também para baixo o mercado de milho nos Estados Unidos. Então, assim, nós temos hoje nos Estados Unidos, além disso, nós temos também uma concorrência. Além dos Estados Unidos ter muito milho, nós temos uma concorrência aqui na América do Sul, que seria com o milho da Argentina, né? O milho brasileiro, nesse momento, ele está muito alto para uma demanda maior, para que seja feito bons negócios para entrega, a princípio, só a partir de julho, né? Porque até julho nós vamos com um programa de soja, que está aí, na verdade, bem forte. Então nós vamos ter ainda o programa de soja até junho. A partir de julho, vocês vejam que nos portos brasileiros, hoje se fala alguma coisa ao redor de 56 a 56,50. Como o mercado físico aqui no Brasil está pagando mais, então o movimento de venda dos produtores na exportação de milho ainda está muito tímido. Roberto, em relação ao que temos de milho disponível aqui no Brasil, nós estávamos mostrando agora há pouco colheita da soja brasileira e a colheita do milho também, da primeira safra, claro que é uma oferta menor, mas ela também é conclusa, ou praticamente conclusa, nesta campanha 23-24. O que nós temos neste momento disponível de milho no Brasil e como que vem as negociações neste momento? Fabiano, nós estamos chegando aí praticamente a 70% a 75% da colheita da safra de verão, né? Nós começamos a ter, inclusive, agora um movimento de colheita de safra no estado de Minas, que é um estado que normalmente também manda produto para São Paulo. Nós estamos aqui na região de Campinas, né, que é a região de formação de preço da B3. Hoje a B3 está mostrando uma redução significativa, tá? Caindo aí nesse momento 2,2%. Contrato para maio falando em 59,46 neste momento, né? Isso tudo é fruto desse movimento que nós vimos lateralizado de preços, né? Desses últimos dias, vamos falar uns 20 dias. Começo de março, o mercado estava caindo, de repente em março ele teve um repique, né? Subiu um pouquinho e o mercado, na verdade, ficou lateralizado. Ele subiu na B3, mas no mercado físico ele estava lateralizado. E o problema realmente que eu acredito que nós temos e que é maior nesse momento é o estoque de passagem que nós temos da safra do ano passado. A safra de verão desse ano, se você for ver, ela tem uma redução. Estamos falando aí num total de 23 milhões de toneladas. Esses 23 milhões de toneladas é basicamente um consumo de 3 meses, quiçá 3 meses e meio, né? Então, na verdade, o mercado ele está abastecido não só pela safra de verão, mas pelos estoques de passagem da safrinha, da safra do ano passado. Nós ainda temos relatos ainda de, por exemplo, o Rio Grande do Sul ainda com alguma coisa para vender na safra de verão do ano passado, o Paraná também. Então, o que pega na questão milho é que os estoques de passagem, eles são altos. Isso a gente pode até, não só falando de números que a gente tem, apesar que a Conab está mostrando um estoque de passagem extremamente baixo, mas para mim ele não condiz com a realidade. Quando você pega algumas entidades como IMEA, como DERAL, como FOMASUL, se você pegar essas 3 entidades, eles mostraram para nós que no finalzinho de
de janeiro, seria então no dia 31 de janeiro, que é o fechamento da safra agrícola, né? Então, o encerramento da safra agrícola do ano, nós estávamos aí com alguma coisa ao redor de 14 milhões de toneladas só nesses 3 estados. Você pega mais os estoques de passagem que está na mão da indústria, seriam mais 3 milhões e meio, 4 milhões. Então nós chegamos a 18 milhões na abertura da safra, antes da colheita da safra de verão. Tá? Então, nesse momento que a gente tem já a safra de verão também bem colhida, né, nós temos estoques sustentáveis para chegar facilmente numa safrinha, que nós vamos ter colheita já alguma coisa do mês de maio, mas vamos ter um mês de junho, provavelmente, que em termos percentuais da colheita de safrinha, deverá ser um dos maiores de todos os tempos, porque na verdade a safrinha, no final das contas, ela foi plantada antecipadamente, tá, Fabiano? Então, para mim, o que pesa nessa questão milho hoje é, primeiro, um cenário internacional, que mostra um estoque alto, então isso não reflete em preços dos portos. É aquilo que eu disse, o preço no Brasil, 56, 56, 50, quer dizer, mostrando que para a gente vender milho nesse momento, o produtor teria que baixar mais as suas posições para que pudesse sair produto, mas estamos falando que, na verdade, milho só vai sair a partir de julho. Não temos como exportar milho nesse momento por conta do programa de soja. Mas o grande fator é que hoje nós temos aí, que eu acredito que meus números, a gente possa chegar com números próximos entre 18 milhões a 20 milhões de toneladas no final de maio para entrar a safrinha. Então esse é o grande problema que a gente vive um momento com estoques de passagem muito altos aqui no Brasil e também a nível mundial. Roberto, falando a respeito das últimas semanas, comercialização de milho aqui no Brasil, ela é lenta. Como que a gente pode definir essa motivação? Que ela é lenta pelo menos teoricamente aqui, pelas duas partes, tanto por quem vende quanto também por quem compra. É isso mesmo? Sim, foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente teve aí um movimento mais lento, até porque o produtor ele estava focado na colheita da soja. A soja também acabou dando alguns repiques de preço que acabou remunerando um pouco melhor. O produtor acabou evoluindo um pouco na soja, que estava extremamente atrasado, o farm selling, né? Então, tudo isso fez com que a gente tivesse uma oferta alinhada com uma necessidade de demanda. A demanda também, por sua vez, também ela está caminhando em passos muito lentos, porque a gente tem, principalmente algumas empresas, as maiores, eles têm uma formação de estoque maior e estão, vamos dizer assim, com uma situação tranquila para chegar aí até pelo menos o mês de maio, alguma dessas empresas grandes, né? Aí você tem aquelas empresas que participam sempre do mercado. O que nós tínhamos, que estava havendo de oferta de produtos, seja da safrinha do ano passado, os estoques remanescentes, como também a entrada da safra de verão, estão sendo suficientes para abastecer o mercado. Então, não há na ponta consumidora uma demanda muito acentuada, estão comprando o extremamente necessário. Consumidores que também acreditam que os preços podem ceder mais, por isso que também acabam não fazendo um inventário, então trabalham com níveis de inventário mais baixos. Tudo isso fez com que, na verdade, a comercialização ficasse realmente lateralizada nesses últimos dias. Tivemos algumas altas da B3, que um movimento foi mais especulativo, ao meu ver. Isso faz também com que o produtor segurasse um pouco as ofertas. Então, tudo isso ajudou para o mercado ficar lateralizado. Agora, nós estamos para um outro momento, né, Fabiano, que nós vamos começar a entrar agora em alguns estados onde a colheita da safra de verão, eles começam a interferir também na base aqui de Campinas, tá? Mais especificamente em Minas, né? Então, a gente tem aí, na verdade, um cenário que pode ser que aumente um pouco a oferta, né? Até porque a gente está falando que tem bastante produto no mercado, né? Mas o produtor, ele tem conseguido, seja lá por espaços principalmente com silos bolsa, tem segurado de uma certa forma, também não fez muita pressão até então, que pudesse, na verdade, trazer os preços para baixo. Roberto, em relação a esse mês, final de mês de março, final do mês de também durante o mês de abril, é quando o produtor rural de soja, de milho, ele tem muitos vencimentos, né? Existe aí, inclusive, um esforço no Brasil de bancos, de cooperativas, dos produtores, as associações, para fazerem arrolamento, uma repactuação desses vencimentos. Mas, enfim, nós temos vários fatores que vão realmente vencer neste período.
O produtor, assim como parte da soja, e que na última semana ele conseguiu um preço melhor e tivemos um destravamento, há quem diga que foram 4 milhões de toneladas de soja vendidas só na última semana, aproveitando aquele repique de preço que você acabou de citar. Nós podemos ver esse produtor optando por vender o milho que ele tem disponível para conseguir lidar com esses vencimentos e com isso uma oferta maior, principalmente em abril? Olha, Fabiano, eu acho que a gente tem dois fatores aí que podem fazer com que o produtor tenha que vir para o mercado e vender. O primeiro deles é esse que você está citando. Ele tem dívidas que vencem em março, vencem em abril. E o segundo fator é a safrinha de milho que vem por aí, né? Então a gente tem aí uma safra de soja que por mais que ela tenha quebrado, além da expectativa que nós tínhamos de início de uma safra de 165 milhões de toneladas, e a gente tem números aí de consultorias que ainda falam em 150, outras falando em 140, enfim, ainda nós temos muito produto, né? E nós temos uma safrinha que, a princípio, também há uma divergência entre números que o governo apresenta versus o que as consultorias apresentam. Essa diferença é quase de 10 milhões de toneladas em relação a essas entidades, vamos dizer assim. Então, além de tudo, a gente vai ter uma safrinha muito grande que provavelmente demandará espaço. Então, eu acredito que realmente são três fatores que podem, na verdade, fazer com que os produtores venham para trazer esse produto ao mercado. O principal deles é aquilo que eu falei, que é um estoque de passagem muito grande. Então, assim, do jeito que eu estou vendo os estoques de passagem, aquilo que nós estamos estimando de produção para a safrinha, é bem possível que a gente precise exportar um volume significativos, aí talvez superiores a 45 milhões de toneladas para fazer um esvaziamento do mercado, tá? Porque senão nós vamos continuar ainda com muito produto. Na verdade, o produtor, até por conta de tudo que se foi falado sobre clima, ele acabou, na verdade, especulando um pouco, deixou de vender na exportação a um preço que lá atrás, hoje a gente vendo, ele era interessante. Então, do ano passado, a gente exportou 55 milhões de toneladas, mas eu acho que nós tínhamos potencial para exportar até 62 milhões de toneladas. É que em um determinado momento cortou a comercialização. Então, esse produto excedente, ele, nesse momento, atrapalha o produtor, né? Porque, na verdade, a gente precisa equalizar esses estoques. E o que a gente vê na somatória de estoques de passagem, né? Na safrinha que vem pela frente, e uma briga muito grande que nós vamos ter que ter, porque hoje nós temos, além do Ucrânia, temos a Argentina, temos Estados Unidos com muito produto. Então a gente não, nesse momento, sem novidades sobre a produção da safra americana, porque também aqui a gente tem que relatar que a princípio se fala numa redução de área de milho, mas ainda com uma produção boa e uma alta na produção de soja, mas que a gente ainda tem muita coisa para escutar desse tamanho dessa safra, porque da mesma forma como aqui estão apertados os custos de produção, os Estados Unidos também também estão. Então, a gente não dá para dar como consolidados os números que virão tanto de soja como de milho agora no dia 31 de março. Eu acho que a gente pode escutar ainda alguma coisa que possa ter alguma surpresa. Mas a fotografia no momento é que Estados Unidos volta a produzir bem soja e milho. Então, fica essa questão, porque se consolidar os números da safra americana e ela vir bem, como a princípio ela deve vir, porque nós vamos estar com um período de clima também de transição de El Niño para Laninha, né? Então é preocupante isso, tá, Fabiano?